Quando que empresas do Simples Nacional devem pagar diferencial de alíquotas? Ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Fica comigo após a vinheta que eu vou esclarecer isso para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou a professora Marina Curti, sou professora na Escola Contábil, também sou contadora, especialista em Direito Tributário e atuo como consultora tributária nas áreas do ICMS, que é o assunto do vídeo de hoje, que vamos falar sobre diferencial de alíquotas, que é pago nas operações onde temos incidência do ICMS. E quando que esse diferencial de alíquotas é devido pelas empresas do Simples Nacional? Eu trabalho com empresas do Simples, quando que eu tenho que me atentar, em quais operações que eu devo pagar diferencial de alíquotas? Bom, primeira coisa, quando que é devido esse diferencial de alíquotas? Mesmo se eu não sou do Simples Nacional, eu tenho que entender essa situação, que serve tanto para as empresas normais quanto para as empresas do Simples Nacional. Então, diferencial de alíquotas, ele é devido nas operações e prestações interestaduais, quando o produto ou serviço é destinado a uso e consumo, ativo imobilizado do destinatário, onde não vai ter uma etapa subsequente de tributação do ICMS. O produto ou serviço está vinculado ao uso e consumo do meu destinatário, do destinatário daquela operação. E isso serve para qualquer tipo de empresa. Então, toda operação interestadual, via de regra, teria o diferencial de alíquotas para tentar igualar a carga tributária de um serviço, de uma mercadoria, quando for destinada a uso e consumo. Porque nessa operação interestadual, parte do ICMS vai ficar com o estado de origem e parte do imposto, que seria o diferencial de alíquotas, ficaria para o estado do consumidor daquela operação ou prestação, tá? Essa é a ideia do diferencial de alíquotas. Então, quando que ele tem que pagar? Quem deve pagar esse diferencial? Bom, a própria Constituição Federal já dispõe que a gente tem que analisar se o destinatário da operação ele é contribuinte ou não do ICMS. Isso já define a primeira regra de responsabilidade de recolhimento desse imposto. Se o destinatário for não contribuinte do ICMS, uma pessoa física, por exemplo, regra geral, quem recolhe o diferencial de alíquotas é o remetente da operação, o vendedor, o prestador de serviço. Agora, se o destinatário ele é contribuinte do ICMS, regra geral, o destinatário fica responsável pelo pagamento do diferencial de alíquotas. Então, se eu sou um comércio, uma indústria, uma transportadora, estou comprando uma mercadoria de fora do estado ou contratando também um serviço para trazer essa mercadoria para minha empresa de outro estado e essa mercadoria ela está destinada a uso e consumo na minha empresa ou ativo imobilizado na minha empresa, eu não vou comercializar, eu não vou industrializar aquela mercadoria, aquele serviço que eu contratei não está vinculado a uma próxima etapa de circulação, é um transporte, por exemplo, para uso e consumo, então tudo entra na base do diferencial de alíquotas, tanto a mercadoria quanto o frete, tudo que eu estou pagando para comprar aquele produto entra no diferencial de alíquotas. E se eu sou contribuinte do ICMS destinatário, eu tenho que pagar o diferencial de alíquotas no momento da entrada da mercadoria. Então eu pago pela entrada. Fora o ICMS que eu já pago dentro do Simples Nacional, sobre as minhas receitas, minhas vendas, minhas prestações de serviço, eu tenho que pagar diferencial de alíquotas quando eu compro para uso e consumo um ativo imobilizado de fora do estado. Essa é uma situação. Agora, se essa mercadoria ela está sujeita ao regime da substituição tributária e também existe uma operação interestadual. Agora vamos pensar do ponto de vista do vendedor. O vendedor
vendedor está vendendo uma mercadoria que vai ser destinada a uso e consumo, ativo mobilizado do destinatário, que é contribuinte do ICMS. Só que o produto está sujeito ao regime da substituição tributária. E quando a gente fala de substituição tributária, a legislação ela pode atribuir a responsabilidade de recolhimento ao remetente da mercadoria, através de um acordo firmado entre os estados, por meio de protocolo ou convênio. Então, se o produto estiver sujeito ao regime da substituição tributária no estado de destino e tiver convênio ou protocolo firmado entre os estados, quem passa a ser responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquotas nessa operação é o remetente da mercadoria. Então, não é mais o comprador que vai pagar no momento da entrada, é o remetente, é o vendedor. Então, o ICMS-ST referente ao diferencial de alíquotas já vai pago junto com a mercadoria, junto com a nota fiscal de venda. E aí a gente destaca na nota fiscal o DIFA-ST e manda a guia paga para o cliente. Então, são duas situações, né? Do ponto de vista de quem está comprando e de quem está vendendo a mercadoria. Se eu sou do Simples Nacional, eu posso ter os dois casos. Se eu sou comprador do uso e consumo ou se eu estou vendendo para alguém que vai utilizar para uso e consumo e o produto tem substituição tributária. Então, eu tenho que olhar dos dois pontos de vista e são dois casos em que empresas do Simples Nacional podem estar sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquotas, tá? Dentro da Escola Contábil, nós temos uma aula completa sobre esse assunto, a gente vê forma de cálculo, é bem interessante a gente ver todas as hipóteses de cálculo do diferencial de alíquotas para as empresas do Simples Nacional, né? E, por último, pessoal, o caso lá que eu comentei lá no início, referente à venda destinada a não contribuinte do ICMS. Simples Nacional deve pagar diferencial de alíquotas nesse caso? Não, isso é uma exceção à regra para as empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples não pagam diferencial de alíquotas quando vende para fora do estado ou presta serviço para um consumidor final, né, numa operação interestadual destinada a não contribuinte do ICMS. Então, Simples Nacional não paga o DIFA do não contribuinte. Só paga a DIFA no momento da compra para uso e consumo se for contribuinte do ICMS, quando estiver vendendo para uso e consumo uma mercadoria que tem ST e está vendendo para um contribuinte do ICMS. Esses dois casos, tá? Quando são destinados a uso e consumo e imobilizado. DIFA não contribuinte, as empresas do Simples estão dispensadas. Bom, o diferencial de alíquotas parece algo tão simples, mas é que tem várias situações que podem impactar na forma de recolhimento, na forma de cálculo, na forma de emissão de guia, que podem gerar dúvidas aí no dia a dia. Mas na Escola Contábil a gente tem uma aula completa sobre esse assunto que ainda podem esclarecer mais informações para vocês. Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Sigam o nosso canal, curta esse vídeo e compartilha com quem precisa dessas informações. Até a próxima!